Santos Agostinho, Jalhong, Pedro Sanz e Jordá e companheiros mártires. Nossa inspiração de santidade de hoje é a história arrepiante de homens e mulheres que desafiaram o império com nada mais que sua fé inabalável. No Coraco de China perseguida, onde confessar Cristo significava morte cruel. Estes mártires escreveram com sangue uma das páginas mais heróicas da Igreja. Esse vídeo vai revelar como um soldado convertido, um bispo missionário e 117 corajosos companheiros enfrentaram torturas inimagináveis, preferindo a eternidade à traição. Você vai conhecer os segredos de sua fortaleza, os milagres que confirmaram sua santidade e por que seu testemunho ecoa hoje como um grito de esperança para todos nós que enfrentamos desafios à fé. No dia 9 de julho, a Igreja Católica celebra Santos Agostinho, Jalhong, Pedro Sanz e Jordá e companheiros mártires que passaram a Igreja triunfante entre os séculos XVIII e XIX. No século XVIII, a China vivia sob o domínio da dinastia Qing, que via o cristianismo como uma ameaça à ordem imperial. Foi nesse contexto de perseguição religiosa que brilhou o testemunho de Agostinho Jalhong, um soldado chinês que, após se converter ao catolicismo, abandonou a vida militar para se tornar sacerdote. Sua história de conversão é marcante. Enquanto escoltava um bispo missionário preso, ficou profundamente tocado pela serenidade do prelado diante do sofrimento. Esse encontro transformou seu coração, levando-o a abraçar a fé com tal fervor que, mesmo sabendo dos riscos, dedicou-se ao ministério sacerdotal em meio à clandestinidade. Quando finalmente foi capturado, enfrentou torturas brutais, mas manteve-se firme, declarando: "Prefiro morrer 1000 vezes a trair meu Senhor." Sua coragem ecoou como um chamado à resistência para muitos outros cristãos perseguidos. Entre os companheiros de Agostinho estava Pedro Sanz e Jordá, um bispo dominicano espanhol que deixou sua terra natal para evangelizar na China. Vigário apostólico de Fujian, ele liderou a comunidade cristã com sabedoria e discrição, formando catequistas e celebrando os sacramentos às escondidas. Pedro era conhecido por sua profunda espiritualidade e por cartas que encorajavam os fiéis a permanecerem firmes na fé, mesmo sob ameaça de morte. Em 1747, após anos de ministério arriscado, foi traído, preso e condenado à decapitação. Seu último sermão, dirigido aos carrascos e espectadores, resumia sua vida: "Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma." Suas palavras e seu sangue fertilizaram o solo da Igreja na China, inspirando gerações futuras. O grupo de mártires canonizados em 2000 inclui ainda 117 outros heróis da fé, padres, religiosos, catequistas e leigos, tanto chineses quanto missionários. Entre eles destacam-se figuras como Anna Wong, uma jovem leiga que, mesmo sob tortura, recusou-se a pisar no crucifixo, e João Gabriel Perboye, um padre lazarista francês cujo martírio chocou até seus algozes pela serenidade com que enfrentou a morte. Muitos foram submetidos a suplícios inimagináveis. Alguns foram esfolados vivos, outros queimados em fogueiras ou deixados para morrer de fome. O que unia todos era a recusa em renunciar a Cristo mesmo quando lhes era oferecida liberdade em troca de uma simples apostasia. A perseguição não conseguiu extinguir o cristianismo na China. Pelo contrário, fortaleceu-o. Os relatos desses mártires circularam secretamente entre as comunidades cristãs, alimentando sua fé e coragem. Muitos milagres foram atribuídos à intercessão desses santos, incluindo curas inexplicáveis e conversões de perseguidores. A devoção a eles cresceu tanto que, em 1900, o Papa Leão XIII os beatificou, reconhecendo oficialmente seu heroísmo. O processo de canonização, porém, só se concluiu em 1º de outubro de 2000, quando João Paulo II os elevou aos altares, destacando que seu sacrifício não foi em vão, mas uma semente que frutificou na Igreja Universal. Hoje, as relíquias desses mártires são veneradas em igrejas da China, do Vaticano e da Espanha, e seu legado permanece vivo. Em Xangai, a Catedral de Xujiahui tornou-se um local de peregrinação, onde fiéis honram sua memória no dia 9 de julho. Suas histórias nos lembram que a fé autêntica exige coragem, e que, como eles, somos chamados a testemunhar Cristo não só com palavras, mas com a vida. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje: São Nicolau Pieck, sacerdote e companheiros, mártires em Brielle, Batávia, que por defenderem a doutrina da presença de Cristo na Eucaristia e a autoridade da Igreja Romana contra os calvinistas, suportaram várias zombarias e torturas, e finalmente foram enforcados. São Nicolau Pieck, um frade menor, foi torturado antes de ser enforcado. Eles foram beatificados em 1675 e canonizados em 1867. Santa Verônica Giuliani, abdessa em Mchita di Castello, Umbria,
abadesa das Clarissas Capuchinhas, que dotada de carismas espirituais partilhou da paixão de Cristo no corpo e na alma, pelo que foi posta sob custódia por 50 dias, proporcionando um maravilhoso exemplo de paciência e obediência. Ela experimentou ser amada por Cristo, seu fiel e sincero esposo, e interpretou tudo sob a chave do amor, o que a imbuía de profunda serenidade. Beata Juana Scopelli, virgem da Ordem Carmelita em Reggio Emília, que fundou um mosteiro com a ajuda de seus concidadãos e providenciou pão para as irmãs no refeitório através da oração. Beato Adriano Fortescue, mártir em Londres, Inglaterra, que, pai de família e cavaleiro, foi falsamente acusado de traição sob o rei Henrique VIII e, após ser preso 2 vezes, foi finalmente decapitado, completando seu martírio. São Joaquim Ri Caizi, mártir, em Guiang, Guizhou, China, um catequista que foi estrangulado por sua fé em Cristo. São Gregório Graça e Francisco Fogola, bispos e companheiros mártires em Taiwan, Shanxi, China, durante a perseguição pelos seguidores da facção Boxer, foram mortos por ódio ao nome cristão. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Amabile Vicentener Virgin, em São Paulo, Brasil, que, tendo migrado da Itália quando jovem, fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição para servir os doentes e os pobres, servindo com grande humildade e oração constante apesar de muitas provações. Ela é um exemplo de fé e caridade, dedicando-se totalmente aos irmãos, especialmente aos mais necessitados. Beato Fidalis Cisnaki, religioso e mártir em Dachau, perto de Munique, Baviera, Alemanha, um religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que, levado da Polônia para um campo de detenção sob um regime nefasto por causa de sua confissão de Cristo, suportou tortura e ganhou a glória eterna. A Beata Melanie, Maria Ana Magdalene de Guilhermier e Maria Anne Marguerite dos Anjos de Rocher, virgens e mártires em Orange, França, virgens da Ordem de Santa Úrsula e mártires durante a Revolução Francesa, Santos Agostinho Jalhong, Pedro Sanz e Jordai e companheiros, rogai por nós. Oremos. Senhor, que destes aos vossos mártires chineses a graça de derramar seu sangue pela fé, concedei-nos, por sua intercessão, a coragem de testemunhar o Evangelho em nossas vidas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.